Professora Valdina Gomes, mais uma videoaula com vocês. A gente volta com essa aula com leitura e interpretação de texto, tá certo? E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, nesta semana, como eu havia falado na aula anterior, nós estamos com a escolha da poesia. Então, vamos lá. Essa poesia, desta aula de leitura e interpretação de texto, eu escolhi a Flor, certo? Uma poesia escolhida com muito carinho para vocês, que diz assim: Eu vi uma flor que desabrocha com alegria sem dor. A flor demasiava em sua solidão, mas encantava com sua beleza. Naquele jardim existe uma flor, das mais belas que eu já vi. Ela é toda formosa e seu perfume exala como o aroma. A flor rouba o cenário de todas as outras, mas encanta quem a deseja. Naquele jardim tem uma linda flor, confusa e sozinha, uma alma pura e perfeita, mas nela havia apenas o amor e a solidão. Quem diria que esta linda flor retrataria meu coração? Ariane Gato Dias, Porto Velho, a autora. Feito isto, Aí sim, vamos para a indicação da nossa agenda de hoje. Nós vamos aí, de posse do módulo 3, página 26 a 29, tá certo a correção. E a gente encerra, resolvendo a página 35, como geralmente eu faço no presencial com vocês, certo? Aí tem indicação aí da resolução atividades, página 39 a 41, o planeta em nossas mãos. Então, vamos começar aí a correção da página 26. Antes de irmos para a correção propriamente dita, sexto ano, eu leio para vocês o livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, uma crônica e caso. O autor Léo Cunha escreveu e organizou 26 crônicas com fatos do cotidiano cheios de histórias curiosas da família, de amigos, de lembranças. As crônicas apresentam cenas do dia a dia, misturando real e imaginário com linguagem simples e acessível, o que garante uma leitura agradável e divertida. Na aula passada, nós lemos a herança, tá certo? Um texto, que falava sobre um livro, que o avô acompanhou, a leitura durante muitos anos, e ele faleceu e o neto não quis que ele colocasse no caixão e ficou com ele. Aí vamos para a interpretação oral. O que mais chamou sua atenção na crônica lida, sexto ano? Aí você vai dar suas impressões, tá certo, pessoal? Se vocês gostaram ou não da crônica, se acharam o texto interessante, se vocês se emocionaram, se vocês já viveram situação parecida, tá bom? Você já conhecia o autor da crônica, Léo Cunha, ou leu algum outro texto escrito por ele? Não? Então, se não, aí eu complemento dizendo para vocês que Léo Cunha escreve contos, poemas, tá certo? Poemas visuais, entre outros, tá certo? Aí, caso vocês não conheçam, pesquisem, tá bom? Se tiver gostado, da marca de escrita dele, fiquem à vontade para pesquisar. A história que você imaginou antes da leitura é semelhante ao que foi narrado na crônica? Troque ideias com colegas, O que vocês acham? Quando você vê um título, você já imagina mais ou menos. Desculpa, gente, o que aquela crônica vai tratar. Foi o caso de vocês? Vocês conseguiram imaginar? Aí você anota aí a sua percepção, tá bom? Assim como o personagem da crônica, você já leu algum livro mais de uma vez? Em caso afirmativo, comente suas razões. Então, você já leu algum livro mais de uma vez? Eu já. Ele mexe, eu sinto saudade de ler O Pequeno Príncipe, Grandes Sertões Veredas. Sempre tenho saudade de ler e fazer essas leituras, aí eu vou lá e mato a saudade um pouquinho com você. Durante a história, o narrador cita o livro Grande Sertão Veredas. Você conhecia esse livro ou seu autor? E aí? Se não, você vai dizer que ele é de Guimarães Rosa, e ele foi um premiado escritor brasileiro, tá certo? E que esse romance se tornou um clássico da literatura brasileira, tá bom? E aí você pode ter complementado, com alguma pesquisa que você tenha feito, certo? Vamos lá. As crônicas costumam explorar de forma literária, agora interpretação escrita. As crônicas costumam explorar de forma literária um fato do cotidiano. Qual acontecimento do dia a dia foi apresentado no texto? O fato de um menino observar o avô lendo o mesmo livro por anos
e depois criar um laço afetivo com esse objeto e querer tê-lo como herança, lembrança do avô. As lembranças da infância do avô, do narrador com o livro Grande Sertão Veredas. Então, você tem aí, para vocês, duas propostas de resposta, né? Duas possibilidades de resposta. O fato de um menino observar o avô lendo o mesmo livro por anos e depois criar um laço afetivo com esse objeto e querer tê-lo como herança. Lembrança do avô, né? As lembranças da infância do avô, do narrador com o livro Grande Sertão Veredas. Assinale a alternativa correta a respeito da crônica lida. É uma crônica narrativa, pois apresenta uma história com personagens, narrador, tempo e espaço. É uma crônica argumentativa, pois o cronista emprega argumentos para se defender, né, para defender seu ponto de vista em relação a determinado assunto. Dentro dessas duas opções, olha aí, a primeira, né, ele pergunta se é uma crônica narrativa, pois apresenta uma história com personagem, narrador, tempo e espaço. E a segunda é uma crônica argumentativa, pois o cronista emprega argumentos para defender seu ponto de vista. Então, se você estiver lido com bastante atenção, você vai chegar à conclusão que se trata de uma crônica narrativa, tá bom? Aí nós vamos aí para a página 27. Assinale o tipo de narrador dessa crônica. Aí a opção narrador-personagem e narrador-observador. Quando só observa e não participa da história, né, o narrador-observador. Quando conta e participa da história, o narrador-personagem. Então, aí ficou claro que ele conta e participa. Então, nós temos o narrador-personagem, primeiro quadrinho. E pede para você justificar a sua resposta. E agora? Né? Então, você vai lá e justifica. Aí, desde pequeno, né, mas ele não é para dizer como eu estava explicando, com um trecho do texto. Olha aí. Desde pequeno, eu via meu avô lendo aquele livro grosso. Aí é uma opção. Ou então, aceite qualquer trecho que ele lá no livro ele recitava, né, no texto, no próprio texto, né, da página 24, 25, em que ele fica clara a participação dele, em que ele participava, né? Existe outra. Daí, quando ele morreu, já velhinho, eu só pedi uma coisa de herança, o livro azul de capa dura. Pronto. Né? Quem pediu? Eu. No caso, quem conta a história, o personagem, tá bom? Quem são os personagens da crônica lida? O narrador, né, que é o Léo, seu avô, certo? E sua avó. É possível saber onde se passa essa história? Não é possível saber com certeza, né? Mas pode-se imaginar que a história se passa na casa do avô do narrador, onde ele lia o livro, e anos mais tarde na casa do próprio narrador, onde mexe no livro e se recorda do passado. Bom, espero que isso aí tenha ficado claro para vocês. Quando se passa a história narrada na crônica? Comente. A história se passa ao longo da vida do narrador, desde que era criança, com seus 8 ou 9 anos, até a vida adulta, quando tem de posse, né, quando tem posse de um livro de seu avô e lembra dele com carinho. Repetindo, né, porque a resposta ficou um pouco longa, para você fazer aí com calma. A história se passa ao longo da vida do narrador, desde que era criança, com seus 8 ou 9 anos, até a vida adulta, quando tem posse, quando se apropria, quando tem posse, escolhe, do livro do avô e lembra dele com carinho. 7. Segundo o narrador, seu avô tinha um costume esquisito de ler o mesmo livro sempre. Por quanto tempo ele manteve esse costume? Aí você, se não estiver lembrado logo, né, você retoma lá o texto e faz a observação, por 30 anos. O que o menino imaginou que poderia ter levado o avô a ler sempre o mesmo livro? Ele imaginou que o avô tinha sido obrigado a ler o livro, que o avô não sabia ler direito, que o livro era chato ou escrito em outra língua. Então, ele levantou essas hipóteses. Desculpa, gente. Porque, de fato, o avô leu o mesmo livro por tanto tempo? Porque ele terminava e começava a leitura novamente, e o fez diversas vezes por gostar muito do livro, né? Foi por opção, né? Porque ele gostava muito do livro. Como o livro é descrito pelo narrador, né? Livrão grosso, de capa dura, certo? Livro enorme e assustador de tão bonito, difícil, cheio de palavras inventadas,
de frases inesperadas, de causas surpreendentes. Né? E essa resposta você encontra lá no próprio texto, tá bom? De novo, livrão grosso, de capa dura, azul, livro enorme e assustador, de tão bonito, difícil, cheio de palavras inventadas, de frases inesperadas, de causas surpreendentes. O que essa descrição revela sobre a relação do narrador com o livro e com o avô? Revela, né, a importância do livro para o narrador, como uma lembrança do avô e também sua admiração pelo conteúdo do livro. Tá bom? Aí repetindo para você, né? Está fazendo agora, que porventura não tenha respondido esta. A descrição revela a importância do livro para o narrador, como a lembrança do avô e também sua admiração pelo conteúdo do livro. Tá bom? Olha aí. Porque o narrador afirma que o livro do avô era mais do que um livro, era um verdadeiro baú. O que ele quis dizer com isso? E quando ele faz essa comparação com o baú, porque o avô guardava coisas dentro do livro. Ele faz essa comparação. Ele guardava o quê? Cartões postais, santinhos, bilhetes de loteria. Apesar de nunca ter sido sorteado na loteria, o narrador afirma que o livro deu muita sorte ao avô. Por que ele afirma isso? Porque o avô teve uma vida boa, era feliz, tinha uma família querida, ou seja, ele teve sorte na vida, mesmo sem ganhar na loteria. Então, aqui ele faz uma simbologia de que existem outras formas, né, maneira figurada de dizer, de ganhar na loteria, que é de ser feliz. Apesar de nunca ter sido sorteado na loteria, o narrador afirma que o livro deu muita sorte ao avô. Aí pronto, né? Por que ele afirma isso? A gente respondeu. 11ª. Releia um trecho da crônica. Até que um dia, eu, com meus 8 ou 9 anos, perguntei para ele: Ô vô, por que você nunca termina de ler esse livro? E ele me olhou com surpresa e diversão. Não, Léo. É que eu termino o livro e começo de novo, termino e começo de novo, termino e começo. Que tipo de discurso, sexto ano, foi empregado nesse trecho da crônica? O discurso direto ou o discurso indireto? Professora, eu tenho dúvidas, como é que eu vou saber? Quando existe, tá certo, o uso, né, como você consegue ver aí o travessão, trata-se de um discurso direto, tá bom? Que forma verbal foi empregada para introduzir a fala do menino nesse trecho? A forma verbal perguntei, certo? Que sinal de pontuação foi empregado para introduzir as falas dos personagens? Foi empregado o travessão. E outro sinal de pontuação poderia ter sido empregado com a mesma função? Aí, nesse caso aqui, você tem que prestar atenção, né, nos sinais de pontuação que nós já trabalhamos. Você pode encontrar como resposta as aspas, certo? Com que função as reticências foram empregadas na fala do avô? Aí nós temos aí 3 opções. Para indicar a interrupção do pensamento, para indicar a continuidade da ação, para indicar uma hesitação da fala. Né? Então, com que função as reticências foram empregadas na fala do avô? Para indicar a interrupção do pensamento, para indicar a continuidade da ação, para indicar a hesitação da fala, para indicar a continuidade da ação. A gente marca aí o segundo quadrinho, tá bom? Aí nós vamos para a 12ª. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Daí que quando ele morreu, já velhinho, tá bom? 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança, o livro azul de capa dura. Qual é o significado, sexto ano, da palavra entre aspas? Olha aí, herança, né? Algo que é deixado por alguém quando morre. Então, alguém quando morre, deixado para alguém. Por que nesse trecho o autor inseriu aspas nessa palavra? Porque o autor quis dar um destaque à palavra, a fim de mostrar que o livro foi qualificado como um bem muito importante. Em relação à publicação do texto lido, responda as questões a seguir. Onde essa crônica foi publicada originalmente? No livro Ninguém Me Entende Nessa Casa. Crônicas e casos, né? Como a gente já iniciei a videoaula fazendo essa observação para vocês, tá certo? E reitero aqui, caso alguém tenha curiosidade, tenha gostado, se interesse pelo gênero, pesquisa lá do autor, que ele tem muito mais crônicas publicadas.
Em quais veículos de comunicação podemos encontrar texto desse gênero? Em jornais, em revistas, em livros, em sites, em blogs, tá certo? Qual é o público-alvo dessa crônica? Todas as pessoas que gostam de ler crônicas, pessoas que gostam dos textos do autor, por exemplo, Léo Cunha. Ah, professora, eu não conhecia, mas a partir dessa aula eu conheci, gostei, vou pesquisar. É assim que a gente começa a ter afinidade com os autores. A crônica, pessoal, né? A gente já falou várias vezes sobre isso, mas ela é inspirada em fatos do cotidiano, tá certo? E costuma apresentar uma linguagem simples e acessível, com marca de subjetividade, tá bom? A crônica narrativa, nesse caso, geralmente possui enredo curto, com poucos personagens. Ela pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa e trazer as experiências pessoais do autor, aproximando do leitor. Geralmente, as crônicas são publicadas em jornais, em livros, tá certo? Na própria internet, tá bom? Essa frase, né, que finaliza a crônica, é uma citação de Grande Sertão Veredas. Esse livro, ele foi escrito por Guimarães Rosa, né, que nasceu em 1908 e faleceu em 1967. Em 1956, e aborda temas como o amor, a morte, o sofrimento, o ódio e a alegria por meio da história do jagunço Riobaldo. Assim, como as demais obras do autor, destaca-se pela linguagem cheia de neologismos, né? Palavras que foram criadas e inventadas a partir de uma outra. Mas em que ele se baseou, professora? Foi inspirado nas falas do sertanejo e pelo misticismo do sertão, tá bom? Então, pessoal, a gente faz esse parênteses para vocês na tentativa mesmo de incentivar a leitura. Quando você se apropria de um texto, você conhece um texto, abre margem para que você leia outros textos. Então, a intenção é que, ao final dessa videoaula, você tenha essa curiosidade, ou de ler uma poesia, ou de pesquisar sobre o Léo Cunha, né, como é o autor aí citado, tá certo? Porque você gostou, né? De indicar para alguém, né, esse texto, tá certo? Então, a literatura, ela só vai fazer sentido, ela só vai se compreender na sua vida se você for esse propagador também das ideias aprendidas e apresentadas. E você está aí com a missão de ler seu paradidático, espero que você tenha lido, acompanhado, que faça a indicação dos que você gostou, que você anote, né, como bom aluno, os livros que vocês leram agora em 2020, para no futuro, você, quando alguém perguntar quais livros vocês já leram, você ter essa noção, tá bom? Aí agora a gente passa lá para a página 35, conforme indicação do módulo, tá bom? Aí vocês vão resolver junto comigo, né? Pega aí seu material. E ele diz assim: a notícia tem como objetivo informar o leitor sobre acontecimentos. Aí você vai completar atuais, né? Pronto, você completa aí com atuais de lápis mesmo. Aí na sequência, geralmente apresenta título ou manchete, tá entre parênteses, aí tem a vírgula, linha fina, lead, né, light, e corpo do texto. As notícias podem ser veiculadas em jornais e revistas impressos e digitais ou em telejornais e programas de rádio. Então, aí, primeiro, resolução que a gente fez agora. A crônica é inspirada em fatos do cotidiano e costuma apresentar uma linguagem simples e acessível com marcas de subjetividade, certo? A crônica narrativa geralmente possui um enredo curto, com poucos personagens. Ela pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa e trazer as experiências pessoais do autor, aproximando-o do leitor. Pode ser publicada em jornais, revistas, livros e na internet. Então, quando ele fala em subjetividade, pessoal, é aquilo, a maneira como você vê. Algo objetivo é comum a todo mundo, é o que todo mundo olha e já diz. Subjetivo não, é aquilo que de repente são as suas ideias, são os seus gostos, é a sua defesa diante das situações, tá certo? A objetividade é empregada pelo jornalista que expõe os fatos sem apresentar sua opinião, olha aí que eu estava falando, em relação ao assunto tratado. Já a subjetividade ocorre quando o jornalista opina de forma implícita ou explícita sobre a realidade retratada. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, podendo defini-lo, especificá-lo ou indefini-lo.
generalizá-lo. Além disso, ele tem como função identificar o gênero e o número do substantivo. Então, repetindo, artigo, né, que já é para voltar para a gramática, é a palavra que antecede o substantivo, podendo defini-lo, especificá-lo ou indefini-lo, no caso, generalizá-lo. Além disso, ele tem como função identificar o gênero e o número do substantivo. E a gente encerra a nossa videoaula por hoje. Fica aí a indicação para você ler o planeta em suas mãos, né? O planeta em nossas mãos, aliás, atividade da página 39 a 41. A gente inicia na próxima videoaula fazendo essa correção. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.